Como agilizar o preparo das refeições para emagrecer e ter uma vida saudável? Esse é o tema da nossa live de hoje e sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o chefe Michel Miranda e ajudo pessoas a emagrecerem comendo comida gostosa de verdade. Hoje nós vamos falar sobre como agilizar o preparo das refeições para emagrecer e ter uma vida saudável. Eu sei que na verdade a gente demora muito tempo, né? Acaba demorando muito tempo. Quer dizer, a gente não, né? Eu não demoro mais. Desculpa aí, mas eu não demoro mais. Por quê? Porque, né, eu uso o que eu vou ensinar para vocês. Como, né? Normalmente as pessoas demoram muito tempo no dia a dia, né, para preparar as coisas. Acabam perdendo um tempo precioso, que muitas vezes é o tempo que podia estar com a família ou com as pessoas que a pessoa ama, né? Então, assim, sem falar quando a gente cai em tentação só por saber que fazer toda a refeição vai demorar um monte, né? Além do mais, vai uma grana absurda na conta do iFood, que poderia ser usada, né, para comprar o triplo de comida e alimentar a saúde e não as doenças, né, como a maioria dos deliveries. Então, vocês têm que entender a agilizar mais o processo de vocês para não depender dessas coisas, desses gatilhos para fuga, né? Para cometer o crime. Eu sempre estou falando por aqui, quem já me conhece está ligado. Então, cometer o crime vai dar facilidade, né? Que o dinheiro está ali, e o dinheiro é a comida tranqueira. Então, se a tranqueira está ali, é só pegar o telefone e ligar, é complicado. Então, eu sempre gosto, né, de ensinar o pessoal para que eles não caiam na tentação, né? Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, não quer dizer que o que eu vou ensinar para vocês, tanto hoje como na imersão, né, que começamos aí no dia 30 de janeiro, não quer dizer que vocês vão precisar passar a vida na cozinha. Tá? Apesar de eu até gostar dessa ideia, né? Que eu já passo a vida na cozinha. Tipo, eu de manhã eu vou para a cozinha, às vezes eu faço alguma coisa e tal, aí depois eu venho para minha cozinha aqui, agora eu estou no estúdio, depois eu volto para a cozinha de casa, faço alguma coisa, então eu gosto desse processo. Mas eu sei que nem todo mundo trabalha com isso, né? Mas a ideia é fazer com que esse período seja prazeroso e seja muito mais rápido do que vocês já estão acostumados, né? Tem gente que fala, na verdade, que não consegue fazer muitas coisas, que suja muita louça, mas é claro que esse abençoado não sabe muito bem o que está fazendo na cozinha, dá para perceber. Esse é o diagnóstico que eu dou pro abençoado já, tá? E se quer saber o remédio que ele toma, vergonha na cara. Vergonha na cara uma vez ao dia para colocar em prática tudo aquilo que eu ensino, tá? Então, assim, vocês têm que procurar colocar em prática as coisas que eu ensino que vão fazer com que vocês consigam aí muito mais agilidade na cozinha, muito mais criatividade nos preparos e tudo mais. Pessoal, o seguinte, qual que é o principal erro que eu considero na perda de tempo, né? Que mais atrasa aí a agilidade, né? Que mais atrasa os preparos na cozinha. As pessoas começarem pela coisa errada. As pessoas muitas vezes começam fazendo uma lista, ou nem começam pela lista, vão direto no mercado. Aí já é um erro gigante, um erro absurdo. Porque fazer uma lista direto sem ter um cardápio, sem ter uma organização, acaba complicando demais e fazendo com que você compre a mais, coisas a mais, gaste muito mais dinheiro, né? E gaste muito mais tempo no mercado. Você não vai certeiro, você gasta muito mais tempo no mercado. E depois, na hora de preparar,
você acaba se confundindo entre as coisas que você comprou. Uma coisa vai para cá, não, essa era para cá, essa era para lá, essa era para aqui, para cá, enfim. Você acaba depois, no final das contas, acaba estragando alguma coisa, né? É bem normal as pessoas estragarem as coisas. Eu sou completamente contra desperdício. Eu acredito que não é só uma questão de passar necessidade ou não, mas isso a gente deve evitar no dia a dia ao extremo. Então, entender melhor as coisas, né? Aprender mais o processo de congelamento dos alimentos, né? Entender o branqueamento, como que funciona e tudo mais, para a gente evitar o desperdício, além de otimizar o nosso serviço na cozinha. Otimizar o serviço na cozinha, ele começa na configuração do cardápio semanal, né? E isso obviamente eu vou passar bem melhor para vocês lá durante a imersão, que é um processo mais longo. Mas aqui nós vamos mais focar nos detalhes, na parte um pouco mais prática, né? Então, fazer um cardápio, eu tenho várias opções de cardápio no meu perfil. Várias opções. Só vocês descerem ali um pouquinho, vocês conseguem dar uma olhada e vocês veem que tem vários, inclusive tem cardápio para um dia, né? Do low carb vocês conseguem ver, tem até do que eu como em um dia na low carb, eu já fiz também. Então vocês podem ver e tirar várias ideias aí de vocês. Tirando as ideias, vocês vão obviamente fazer o cardápio de vocês ali, né? Os ingredientes vocês têm que comprar a quantidade e aí vocês vão sair para comprar, né? Mas óbvio, vocês não vão fazer isso cada refeição. Vocês vão começar a juntar e vão sair, né? Obviamente comprar para algumas refeições para a semana, né? Depois de um pouco mais prática, você já consegue fazer esse processo, né? Quando você já comprou as coisas, a gente tem que entender uma coisa que eu gosto muito, eu sempre explico muito para os meus alunos, faço questão, inclusive isso eu falo muito dentro da minha escola, da Escola de Gastronomia Low Carb. Para quem não conhece, tem uma escola online que eu ensino sobre, né? Eu peguei a gastronomia clássica e transformei em gastronomia saudável, né? Eu peguei os preparos da gastronomia clássica e tirei aquilo que de fato não entra, né, numa alimentação, né, low carb, que não entra numa alimentação baseada em comida de verdade. E aí comecei a adaptar todas as coisas, enfim, tem muitas outras coisas, tá? Então, o foco muito lá dentro com os meus alunos explicar sobre o mise en place. Mise en place do francês, né, é organizar para preparar, para começar alguma coisa. Então, antes a gente sempre faz o mise en place. O mise en place não toma mais tempo, ele elimina as possíveis armadilhas da cozinha, né? Então, muitas vezes fazer o mise en place não é perder tempo, ele otimiza. Porque você faz o quê? Primeiro, o mise en place é organizar as coisas, cortar tudo, deixar tudo separado antes de começar a fazer o processo. Quando você faz isso, você evita de não ter comprado alguma coisa, esqueceu alguma coisa, não ter alguma coisa. Então, quando isso acontece, você acaba muito, como é que eu posso dizer? Você acaba se perdendo muito mais tempo, né, com o processo. Sem falar também, por exemplo, né, quando você não faz o mise en place, você não lê, na verdade, antes a receita muito bem e tudo mais. Você acaba se perdendo. Por quê? Coloca o alho. Você vai lá, pica o alho e coloca a cebola, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Coloca a cebola. Você vai lá, meu Deus, agora tem que cortar com a cebola. Queimou o alho. Enfim. Então, vocês têm que ficar muito ligados com isso. Fazer o mise en place é um processo muito, muito, muito importante, né, dentro da gastronomia. E eu tenho até uma aluna dentro da escola, que é a Alexandra. Ela fala assim, nossa, eu sou uma pessoa inteligente, ela falou assim. Eu achei muito engraçado. Mas, essa coisa de organização me abriu muito a cabeça. Porque é tão importante, né, que às vezes a gente se perde um pouco nessa coisa da organização e da montagem dos cardápios, que não dá esse
essa pegada assim. Tá? E isso eu acho muito importante, porque às vezes são dicas extremamente simples. Oi, amor. Boa noite. São dicas extremamente simples que nós podemos aqui colocar em prática e que vai mudar, né, absurdamente o tempo de preparo das refeições aí de vocês. E, entre outras coisas, eu tenho alunas também, por exemplo, eu tenho aluna, eu acho que é a Maria. Ela diz que, no caso, ela afiou faca. Depois que ela começou a afiar a faca, ela começou a agilizar demais o serviço dela dentro da cozinha, que ela começou a afiar a faca dela, porque antes ela ficava naquela mastiga tudo, e faca ruim, e pega outra, e não, essa faca tá horrível, e tenta afiar, mas não sabe, fica pior ainda, daqui a pouco tá tudo uma bagunça. E sem falar que eu também, né, ensino e venho trazer aqui para vocês essa informação, que o que corta dedo não é faca afiada, o que corta dedo é faca sem fio, porque a faca sem fio, ela tá com o fio desviado, ou seja, o fio pode voltar, né, vem para o outro lado, e é óbvio, né, que cortar da forma correta, né, segurando o alimento da forma correta, óbvio que tem toda uma técnica, né, não é só chegar lá e sair cortando, mas enfim, só o fato de você ter uma faca boa, né, boa ou bem afiada, né, que não necessariamente uma faca bem afiada é boa, mas uma faca bem afiada, ela já vai ajudar demais no processo de agilidade dentro da cozinha, né? Tanto para evitar aí, né, acidentes que vão demorar muito mais tempo para você cozinhar, do que como, né, para você agilizar o seu processo. Então, aprender aí a afiar uma faca, né, já é outra coisa bem importante aí para vocês, né? Obviamente tem outras coisas aí que a gente pode colocar e etiquetar as coisas não é perda de tempo. Etiquetar as coisas. Muita gente pensa assim, nossa, eu sei o que é. Tudo bem, você sabe até um certo tempo, daqui a pouco você não sabe mais. Daqui a pouco você não sabe mais, você não sabe quando foi produzido, você não sabe mais nada, né? Então, por exemplo, eu trabalho com muitas coisas aqui, eu trabalho com os caldos, né? Muitas coisas que eu faço, inclusive, né, bastante para as coisas para a escola. E aí, eu preciso fazer essa organização, eu preciso ter né, eu preciso etiquetar, eu preciso colocar data, eu preciso diferenciar as coisas, colocar sempre, né? Caldo de camarão, caldo de carne, caldo de ossos, e colocar as coisas. Por quê? Porque você acaba perdendo muito tempo nessa coisa de o que é isso, o que é aquilo, depois de um tempo que se passa ali. E algumas coisas até com gelo por fora, você muitas vezes nem reconhece muito bem o que é aquilo ali que você colocou. Pessoal, o seguinte, como é que a gente vai reduzir mais o tempo na cozinha de vocês? Uma das coisas muito importantes a se fazer é o seguinte: quando eu for preparar algum prato, eu sempre devo pensar no futuro. Como assim? Por exemplo, eu vou fazer meio-dia hoje uma carne moída, né? Só que aí à noite eu vou fazer o quê? Vou fazer um frango assado, vou fazer uma coisa. Você até pode fazer, mas é bobeira. Eu acho muito melhor você fazer, por exemplo, meio-dia uma carne moída e à noite você pega e faz um escondidinho usando aquela carne moída, por exemplo. Você pode enrolar numa panqueca, fazer uma panqueca de carne moída, né? E coloca um molhinho vermelho e tá tudo bem, fica uma maravilha. Você pode fazer só um macarrão de abobrinha e servir junto com aquela carne moída, né? Então dá para fazer tanta coisa que vocês não têm noção. Vamos supor, outra coisa, eu vou fazer um frango hoje, um frango grelhado, meio-dia. E aí à noite eu faço o quê? Eu corto ele em pedaços e faço uma salada legal com frango,
né? Ou eu pego frango, coloco numa torta, né? Numa torta salgada. Ou pego, desfio o frango e faço alguma coisa, né? Alguma outra coisa, faço o recheio, uma omelete, né? E sempre quando for fazer, por exemplo, logo esses dois exemplos que eu dei agora, a carne moída e o frango, sempre faço em mais quantidade. Por quê? Porque, por exemplo, a carne moída, né, ou o frango eu posso congelar. Quando eu faço isso, eu sempre vou deixar para a próxima refeição para a próxima refeição e também coloco no freezer para ter congelado ele para facilmente eu descongelar e preparar alguma coisa. Por quê? Porque uma carne moída ela pode me servir tanto ela vai servir tanto para eu comer com algum vegetal que eu tenho ali, né? Ou ela vai servir para eu fazer um espaguete, né? Com molho bolonhesa, ou vai servir para fazer o recheio de uma omelete, o recheio de uma panqueca, como eu já falei, e o frango também. Então essas coisas são muito versáteis dentro da cozinha. A gente deve sempre aproveitar essa oportunidade que a vida nos dá de praticidade. Por quê? Porque na verdade eu não vou ter muito mais trabalho para preparar 2 quilos de carne a 1 quilo de carne moída. É praticamente o mesmo trabalho. É a mesma panela praticamente, claro, né? Às vezes uma panela um pouco maior, dependendo da panela que você usa, você vai precisar cortar uma cebola a mais, sabe? E muitas vezes é pouca coisa, mas o tempo ali de cocção é praticamente o mesmo. Minutinhos, tá? Minutos ali a mais. Então, vale muito a pena, além do que você economiza muito gás, né? Economiza tempo, é só economia, né? É só economia, vocês terem noção. A Érica colocou, os itens que você citou parecem simples, mas cozinhar é emoção, doação, e com tudo funcionando bem, etiquetado, dá um bem-estar, né? Uma paz para quem está no preparo do alimento. É verdade, você se sente no controle. E verdade, cozinhar é doação, é com carinho e é tudo isso. Eu gosto de fazer isso, eu faço isso com carinho mas eu também costumo dizer para o pessoal que assim, dá para fazer as coisas mesmo quem não gosta. Mesmo quem não gosta, eu faço o negócio ficar tranquilo, sabe? Porque, na verdade, eu não, a minha vida não é fazer só coisas que eu gosto. Eu vou pra academia que eu não gosto, eu faço algumas coisas que não é que eu não gosto, né? Mas assim, eu faço muita coisa, tenho que digitar muita coisa no computador, tenho que fazer muita coisa que não era o que eu tinha programado pra minha vida. Eu só queria cozinhar, mas hoje eu faço. Enfim. Dá para fazer de forma que não seja uma tortura. Então é por isso que eu sempre gosto de trazer aqui as coisas para otimizar. Porque cozinhar pode ser, né? Eu acho que né? É óbvio, para mim é emoção, para mim é doação, mas cozinhar também é técnica, né? Cozinhar também é técnica. Então, quando você tem a técnica, você escolhe as outras coisas, entendeu? É muito mais gostoso você cozinhar com emoção. Mas tendo a técnica, você também consegue, entendeu? Então, pessoal, entre outras coisas, né, conforme aquilo ali que eu coloquei para vocês, dos preparos que podem ser adiantados, a gente pode trazer inúmeros outros, né? A gente pode fazer uma jardineira de vegetais e depois cozinhar, congelar também, né, para deixar uma coisa pré-pronta. Eu sempre gosto de deixar preparos a mais. Por exemplo, as marmitas, eu faço comida a mais e depois eu já congelo um tanto, né? Então eu vou lá, faço um frango e já vou fazer a mais, porque eu já pego um pouco e já deixo congelado. E aí eu vou fazer um acompanhamento, eu também já faço a mais, eu já deixo pronto ali 1, 2 marmitas, né? Principalmente para minha esposa. Eu gasto as minhas energias mandando as marmitas para ela. Então eu prefiro, né, já deixar tudo no esquema lá. Que daí ela já chega em qualquer momento, ela leva para o trabalho, enfim.
pelo menos nesse ponto a gente consegue, eu consigo controlar bem uma alimentação mais saudável, né, para ela. Então isso é muito bom, né? Porque, por exemplo, olha, ela está assistindo, ó, meu franguinho hoje estava incrível, viu? Então é isso aí, não tem nada demais, é um franguinho que eu fiz, o frango que todo mundo fala por aí que não gosta, que é seco, filé de frango, filé de peito de frango, e é isso. O povo não aprendeu a preparar um filé de peito de frango, o povo quer, foca na coisa errada, eu costumo dizer, né? O povo quer temperos mirabolantes e nossa, quais são os temperos que você usa para fazer não sei o que, quando eu falo para o pessoal que eu quase não uso, né, que eu uso tempero, mas em preparos específicos e não numa carne do dia a dia, é sal, pimenta. Num filé de frango, claro, filé de frango a gente coloca um temperinho a mais, mas na carne de porco, né, na carne de porco eu coloco, eu não coloco muito tempero. Por quê? Porque a gente aprende mais a técnica, o ponto, né? Tudo isso é muito mais importante do que entupir a carne de tempero, né? Quando a gente acha que, nossa, isso aqui está bem temperadinho, isso aí está bem temperadinho, mas na verdade muitas vezes está lá sem textura, não tem uma maciez, está meio seco, enfim, é só estar cheio de tempero para poder engolir, né? Então eu acho que isso aí é bem complicado, né? Deixa eu ver aqui, ó. Chefe, aprecio muito sua cozinha, só que eu sou intolerante ao trigo e ovos. Isso me deixa bem restrita na elaboração. Mas como assim? A trigo eu não uso também. Ovos, sim, a gente usa, mas normalmente dá para fazer coisas maravilhosas sem ovos. O dia a dia low carb não tem necessidade de ovos, para ser bem sincero. Ele facilita demais a vida, com certeza, isso sim, mas não é fundamental para a vida humana, não é. Então dá para fazer muita coisa. Se você der uma olhada aí, vê que normalmente eu não consumo assim, absurdamente. Por exemplo, hoje eu consumi agora há pouco ovos de codorna, né? Mais pela praticidade mesmo, que eu estava precisando um pouco de agilidade. E aí eu tinha os ovos de codorna ali, e eu não queria parar para fazer muita coisa e tal, e eu não tenho ovos frescos aqui. Eu falei, não, vou comer esses ovos de codorna e vou fritar um bife. Para mim, negócio rapidinho, uma refeição extremamente saudável e ponto final. Estou aqui agora e vou direto até amanhã, né, provavelmente. Mas assim, os ovos, eles ajudam, mas não são fundamentais. Então essa daí não é nenhum, esse aí não é nenhum empecilho, para falar a verdade, tá? Se você tem vontade de fazer as coisas e vontade de estudar, entender, praticar, né, fazer as coisas da forma usando mais técnica, só vem. Tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de deixar pronto que eu nunca faço com medida exata, tá? Eu sempre faço, principalmente com alguns restinhos de farinha que eu tenho. Eu gosto de fazer um mixinho de farinhas low carb, que eu uso psyllium, eu uso farinha de linhaça, às vezes farinha de amêndoas, às vezes farinha de coco. Eu faço esse mix e eu depois misturo com ovo, né? Ou também você pode fazer colocando psyllium e um pouco de goma xantana. Você pode colocar só a água que você tem ali depois, né, que você misturar, você vai ter uma panquequinha, tá? Você consegue fazer inclusive aí um pãozinho aí de micro-ondas misturando isso. Eu não uso quantidade exata, porque é só deixar numa textura de massa de bolo e tá tudo bem, né? Fica bom pra caramba, fica legal. Só mistura essas farinhas e pronto, tá ok. Então, deixando esse mix já prontinho, é bem interessante. Eu acho que vocês podem fazer muitas vezes o mix
sempre mudar um pouco para não enjoar, para não ter sempre aquela coisa, mas é sempre a mesma coisa. Então muda um pouco, faz um pouquinho, depois testa com outras coisas, até porque é importante vocês entenderem melhor aquilo que vocês... a função de cada ingrediente, né? Isso é muito importante, ok? Vamos lá. Não era muito a ideia fugir muito do assunto, mas vamos aproveitar, né? Vamos lá dar uma brecha aqui para o pessoal que está vindo aí perguntar. Vamos lá. Como usar eritritol sem deixar gosto residual? O eritritol, para deixar o residual, ele precisa ser usado em muita quantidade. Então, normalmente, se ele está com residual, você está usando demais, tá? Você está usando demais. Outra coisa que dá para fazer é você usar algum outro adoçante mais potente para usar menos o eritritol, tá? Fazendo assim um mix, ou usar uma stevia, ou usar uma sucralose junto, também ajuda pra caramba aí você a não deixar esse sabor residual, tá ok? Quais vegetais são passíveis de pré-preparo? Muito show, Adriana. Quase todos. Os que normalmente não são os que a gente não consome, né? Que são os vegetais ricos em amido. Eles não são aconselháveis, a não ser alguns tipos de processo. Por exemplo, né, batata frita, para fazer a batata, né, para fritar. Aí até ok, pode congelar, mas a batata em si não é aconselhável que se congele, tá? A não ser que tenha um processamento depois, né, como por exemplo, bater para fazer um purê depois, né? Até poderia fazer, mas pode também ativar o amido. Mas como nós não temos o amido, né, em excesso, nós quase não temos amido no low carb, praticamente todos os vegetais podem ser congelados, né, podem ser pré-preparados. Tem alguns que eu não gosto do pré-preparo, por exemplo, ervilha torta. A ervilha torta ela já é muito delicada, então o pré-preparo dela já seria meio que um preparo. Então o preparo dela é tão rápido que se você pré-preparar, né, você vai acabar passando do ponto na finalização, então não é interessante. Tem alguns, por exemplo, Cebola não é interessante. Cebola é sempre legal cortar na hora, né? Porque a cebola ela perde sabor, perde propriedades, enfim, e ela passa cheiro para as outras coisas. Então não aconselho deixar a cebola pré-pronta, né? O alho já é diferente. O alho já não tem problema você fazer, deixar uma pasta de alho, por exemplo, pronta. Isso é super tranquilo. Fora isso, olha, praticamente todos, tá? Todos. Só se você for fazer, no caso, por exemplo, congelar, você precisa fazer o branqueamento, né? O branqueamento é mergulhar os vegetais em água fervente, tirar e esfriar em água fria, preferencialmente gelada, para estacionar, né? Para parar o processo de cocção. Posso misturar vários tipos de farinha? Pode. O bom é até você entender o motivo da mistura, né? Por exemplo, vou usar uma farinha de castanha de caju, que essa é a farinha que vai me dar mais volume, por exemplo. Eu vou usar a farinha de linhaça, essa vai baratear um pouco o custo do meu mix e vai me dar um pouco mais de elasticidade à minha massa, né? Ela vai dar aquela... ela forma um gel, então ela vai ajudar até na questão de aeração da sua massa. Eu vou usar também o psyllium, né? O psyllium agregar um pouco de fibras na alimentação e também ele me ajuda a dar maleabilidade à minha massa. Vou usar o que mais na minha massa? Eu vou usar a farinha de coco, ela ajuda a sugar o excesso de líquido, então muito bom. Então assim, sempre pensando na função de cada ingrediente que você está utilizando, porque fazendo esse processo você vai ver que ajuda demais
né, no preparo ali no dia a dia. O que é a low carb, gente? O que é a low carb? Vem comigo. A low carb é a dieta que veio para ser diferente. É a dieta que veio para não precisar contar, para não precisar controlar. É a dieta que veio para nos ensinar a como nós devemos nos alimentar. Isso é low carb. Ela veio para nos ensinar o que é saciedade, que é diferente saciedade e bucho cheio. Então, essa coisa, a não ser que você esteja perguntando para vender uma marmita, não pense em pesar a sua refeição, principalmente se você não tem uma meta bem clara, um objetivo muito específico, né? Então, entenda melhor que muitas vezes as pessoas nem precisam ficar nesse pesa-pesa a refeição. Então toma cuidado para não ficar nessa paranoia ali. É muito relativo, porque, por exemplo, eu depende muito de quantas refeições eu faço por dia. E por que eu sei quanto eu como? Porque eu, por exemplo, hoje eu tenho um objetivo muito claro, que é perder, eu tô fazendo um cutting, né? Que é perder gordura, porque eu estava ganhando massa e tal, e sempre no trabalho de ganho de massa a gente ganha um pouquinho de gordura junto. É normal esse processo, e agora eu estou perdendo, então eu tenho calculado tudo certinho. Então depende muito, porque uma refeição, para mim, ela pode ter por volta, tipo carne com vegetais, ela pode ter por volta de 300 gramas a 600, 700, 800 gramas, dependendo de quantas refeições eu fizer, entendeu? Então é muito difícil. Agora, se você estiver vendendo, né, uma marmita, alguma coisa assim, eu aconselho por volta de 400 gramas, 350, 400 gramas, tá? Acredito que seja um tamanho interessante. Adriana, vamos lá. Sempre faço comida para levar para o trabalho. Nunca fiz carne de porco para levar, porque acho que resseca. É possível requentar a carne de porco? Depende do processo de cocção dela, tá? Por exemplo, se você fizer um lombo assado e quiser requentar ele depois, ele vai ficar meio seco, sim, porque o processo que você escolheu para prepará-lo não foi o processo mais adequado para o reaquecimento. Quando você prepara o reaquecimento, é sempre importante que a carne seja uma carne cozida ou ensopada, que ela tem uma troca, né, de líquido com o líquido do meio, ou seja, ela troca parte do líquido dela com o líquido do molho. Então, uma carne ensopada, você tem essa troca. Um bife, alguma coisa, quando você reaquece ele no micro-ondas, né? Porque normalmente é no micro-ondas que isso acontece, esse reaquecimento, você acaba perdendo qualidade, perdendo líquido, e não é nada legal, tá? Então, sempre que tiver esse tipo de preparo, opte por fazer a carne ensopada. Então o porco também dá para fazer ensopado, o porco dá para fazer os preparos, a maioria dos preparos que você faz com carne bovina, então picadinho dá para fazer carne de porco, tá? Muita gente não faz porque não tem noção. Aqui começaram a vender até que recentemente, que não era comum ver, mas carne de porco moída, tá? É uma opção bem legal e vale muito a pena, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima.